Olá pessoal, eu fiz esse vídeo para mostrar um método que eu tenho usado para produzir um texto em inglês. Tá? É bem simples e usa algumas ferramentas. A primeira dela é o Word. Né? A primeira parte seria gerar um texto. Tá? Um texto em português. O ideal é que esse texto tenha uma estrutura bem simples, com frases curtas e uma sequência adequada. Né? O inglês, em geral, não é uma língua que, digamos assim, que goste muito de frases muito longas, muito complicadas. Uma das ferramentas, inclusive, ele detecta quando está assim. Ele chama isso de wordiness. Deixa eu escrever aqui embaixo, né? Vou escrever em maiúsculas, tá? Wordiness. Quer dizer, você está falando muito, né? Com frases muito longas, né? De forma que o texto não está claro. Então, o primeiro ponto seria gerar um texto que estivesse em português bastante claro, quebrado em partes pequenas e numa sequência razoável. Né? Por exemplo, esse texto aqui, né? Introdução. Isso aqui é um texto tirado de um artigo, né? Olha só. Procedimentos cirúrgicos ortopédicos, como a osteotomia, em que se realiza o corte da tíbia, são muito comuns e devem ser muito bem executados para que sejam obtidos bons resultados. Vocês podem parar o vídeo e dar uma olhada, mas eu acredito que esse texto está numa sequência razoável, né? E com uma boa formulação. Tá? Então vamos ver agora as outras ferramentas que eu uso para fazer a transformação desse texto em um texto em inglês. A próxima ferramenta vai ser um software chamado Google Translate. Para usar, a gente abre então o navegador, né? Em geral, o navegador que funciona melhor com esse Google Translate é o Google Chrome. Tá? Não sei se os outros funcionam bem, mas eu tenho usado com o Google Chrome. Tá? Então, para chegar lá, você vem no Google, né? E aí você vem aqui no Google Translate, ou Google Tradutor também, né? Qualquer um dos dois funciona. E aí você tem aqui, no meu caso, como eu uso muito português, já aparece aqui, né? Português e inglês. Tá? Então, no caso, a gente vai fazer uma tradução do português para o inglês. Né? Então, eu venho aqui e pego um trecho. Tá? Você pode pegar um trecho longo, um trecho curto, né? Podia pegar tudo isso aqui. Mas, em geral, eu gosto mais de fazer parte por parte. Né? Então, eu vou pegar essa primeira sentença aqui e vou traduzir. Pessoal, no início eu não acreditei muito nessa possibilidade do tradutor automático, mas depois eu me convenci que estava funcionando muito bem. Então, eu venho aqui na parte em português e colo aqui. Então, olha só. Introdução. Procedimentos cirúrgicos ortopédicos como a osteotomia, em que se realiza o corte da tíbia, são muito comuns e devem ser muito bem executados para que sejam obtidos bons resultados. E aqui vem a tradução. Né? Introduction, orthopedic, surgical procedures, such as osteotomy, in which tibia is cut, are very common and must be performed very well in order to obtain good results. Bom, eu acho que aqui está uma boa tradução. Né? Então, qual é o próximo passo? Eu copio daqui e abro uma segunda ferramenta chamada
Grammarly, que é um software disponível para download na internet. Esse é um software que eu achei na internet e baixei. Tem uma versão demo e tem a versão em que você pode fazer edição de texto. Tá? Nessa modalidade, você paga uma quantidade em dólar, né, por mês. Não é uma quantidade muito alta, não. Vocês poderiam pesquisar. Né? Então eu venho aqui, né, e aí eu posso colar aqui o texto, né, no Ctrl V. Tá aqui, né? Então estamos aqui. Vimos aqui algumas sugestões, né? A primeira delas é essa aqui, ó. In order to obtain good results. Então ele sugere trocar o in order to por to, né? O software considera que isso leva a um melhor resultado, tá? Bom, aqui tem outro problema que ele indica, né? Que é uma sugestão que diz o seguinte: essa sentença parece estar escrita em voz passiva, né? Muita gente talvez não saiba disso, mas na língua inglesa existe um movimento para se tornar tudo muito claro, né? Escrever da forma mais clara possível. Muitas pessoas hoje, inclusive, acham que escrever de forma não muito clara e muito convoluída, na verdade, indica que tem falta de ideias. A falta de profundidade nas ideias, né? E você tenta compensar isso fazendo um texto complexo de ler. Tá? Então, isso hoje, nos países de língua inglesa, é visto de uma forma negativa. Tá? Até mesmo em áreas que a linguagem é bem sofisticada, como o direito, né? A tendência é que se tente simplificar a língua. Né? Acho isso muito bom porque favorece a clareza e, inclusive, favorece a democratização, né, do uso da língua, né? Por exemplo, numa área como o direito. Né? Não digo que é assim, é simples, mas correto. Tá? Não é aquela coisa, pode escrever qualquer coisa errada. Né? O que se diz é que deve favorecer a clareza. Tá? E um dos pontos que é muito criticado é o uso da voz passiva. Né? Por exemplo, foi realizado um experimento para medir a densidade do líquido. Né? Quando eu escrevi algo assim, na minha tese, por exemplo, o meu orientador corrigia para inglês. Né? Eu realizei um experimento para medir a densidade do líquido. Tá? Então, é isso. Né? Então, aqui, ele sempre vai reclamar de voz passiva. Tá? Então, tá aqui, Introduction. Orthopedic Surgical Procedures such as osteotomy, in which the tibia is cut. Ele indicou voz passiva. Nesse caso aqui, ele não dá muitas sugestões, né? É reescrever a frase, né? Então aqui está dizendo que as cirurgias onde a tíbia é cortada, né? Poderia ser corrigido então. Aí nesse caso você vai ter que sugerir. A voz passiva ele não tem geralmente uma sugestão, né? Como é que eu poderia falar? In which the tibia is cut. Podia botar in which one cuts the tibia. Eu acho que aí fica certo, né? Aí tá aqui e checa se está legal, né? Então, in which one cuts the tibia are very common and must be performed very well to obtain good results, né? Então aí você tem que ler, tá? Ler e usar com base no seu conhecimento de inglês, ver se isso aqui está certo, tá? Então tem aqui as várias ferramentas, né? Uma delas é para você tentar colocar, digamos, a natureza do texto, né? A intenção é informar, descrever, convencer, contar uma história. Eu acho que aqui é descrever, né? Que é um artigo científico, audiência geral, com bom conhecimento e especialista. Então, nesse caso aqui,
expert, né? Especialista. O estilo, formal ou informal, como é um artigo científico, formal. A emoção, moderada, forte. Eu acho que moderada, né? Tá? E o domínio, vamos ver o que tem aqui, geral, acadêmico, então, acadêmico. Tá? Então, a gente regulou aqui o sistema para isso. Tá? Então, você pode ver aqui alguns insights, né? Para ver o tempo de leitura, o tempo de falando, né? O número de caracteres, o número de palavras, sentenças, né? Então, uma ferramenta interessante. Tem também agora um detetor de plágio, né? Para saber se as frases que você usou são usadas em outros lugares. Tá? Eu, na verdade, não sei o quão poderoso é esse detector, mas eu sempre procuro usar, né? Tá? É comum aparecer frases porque, né, o nosso repertório de frases é às vezes bem parecido com de outros lugares. Tá? Mas aqui ele não detectou nada. Ok? Aí o próximo passo, pessoal, seria ler com cuidado. Né? Eu peço até que vocês parem e leiam com bastante cuidado para ver se vocês acham alguma coisa, né? Algum problema. Eu acho que não tem nenhum. Então vamos em frente. Olha só, eu vou agora fazer o seguinte. Eu posso me convencer que está bom, mas em geral eu geralmente faço mais uma coisa. Que é o seguinte, eu faço o último passo, eu copio, né? E aí volto para o Google Translate, né? Aí eu pego o seguinte, eu mudo aqui, tá vendo? Aqui eu mudo do inglês para o português, tá? E aí eu boto aqui a minha nova versão em inglês, né? E passo para o português. É engraçado, mas já aconteceu várias vezes de eu não detectar o problema em inglês, mas detectar quando ele traduziu de volta para o português. Então, vamos ver? Introdução. Procedimentos cirúrgicos ortopédicos, como a osteotomia, em que se corta a tíbia, são muito comuns e devem ser realizados muito bem para a obtenção de bons resultados. Então, eu acho que o resultado foi muito bom. Então, parece que isso aqui está boa, né? Então, eu pego aquele mesmo texto que eu copiei daqui, né? Esse mesmo texto aqui, né? E aí copio de volta aqui para o Word, né? Bom, não sei como fazer aqui o controle, né? Eu já poderia talvez até substituir aqui, se for o caso, né? Então, eu posso manter o original. Eu vou até fazer o seguinte, posso copiar o original em outro lugar, né? Tá? E aí eu vou traduzir nesse aqui. Aí eu posso manter o original, por exemplo, mais para baixo aqui, no parágrafo, né? E aí eu posso substituir aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colar aqui, né? E vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui em vermelho, né? Tá? Então, tá aqui a tradução, né? Na minha opinião, uma boa tradução. Tá? Vamos ver o próximo. Nesse cenário, né? Vamos copiar essa parte. Copiei. Vamos então para o Google Translate, né? Agora português para inglês. Eu vejo, né? Dou uma lida, né? The scenario, the study of how bone reacts to the cutting process is a relevant topic of studies. Ok? Leiam aí direitinho. Parece bom, né? Tá? Aí a gente leva lá para o Grammarly, né? O corretor. Aí tá aqui. Então, mudo, né? Aí vamos ver como é que tá. Ó, aqui já deu isso aqui, quer dizer que está 100% bom. The scenario, the study of how bone reacts to the cutting process is a relevant topic in the studies. Se você quiser olhar alguma coisa, né? Não sei se tem muita utilidade. Plágio, né? Vamos ver. Não tem nada, nenhum problema. E aí eu posso ver de novo copio daqui e vou ver lá de novo no Google Translate, né? Tá? E
português, né? E aí vamos lá. Opa, no inglês para o português, né? Nesse cenário, o estudo de como o osso reage com o processo de corte é um tópico relevante de estudos, tá? Então, pessoal, nesse caso não teve nenhuma mudança, né? Então eu posso pegar esse mesmo texto aqui, né? E copiar lá para o meu texto, né? Vou colar já aqui. Bom, eu tenho que apagar isso aqui, né? Que é o original. Ok? Então, bom, pessoal, mas é claro que não é milagroso, né? O método não resolve tudo, né? Você ainda tem que saber, tem que ter um domínio muito bom da língua inglesa, né? Tem que ter um bom domínio das técnicas de redação, né? Tem que saber o que é uma boa frase, o que não é, tá? E aquela coisa, a regra básica de produção de texto é revisar, 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 né? Aqui, por exemplo, vou botar de novo a parte que traduziu até agora, né? Aqui, quando eu botei tudo junto, ele indicou aqui, né, que essa palavra aqui está um pouco repetida, né? Ele sugeriu, em vez de relevant topic of studies, né? Então está sugerindo trocar essa palavra para deixar com mais variedade de palavras, né? Se você quiser ignorar o que ele fala e quiser que isso não afete o seu score, né? Você pode chegar aqui, né? E você pode ignorar, né? Tem um jeito de ignorar isso aqui, né? Você pode jogar pro lixo aqui, né? E aí isso aí não vai atrapalhar na sua revisão. Você está dizendo para o software que você acha que está bom assim, tá? E ele vai respeitar e não vai indicar o erro, né? De qualquer forma, eu olhei aqui, talvez dizer assim: how the bone reacts to the cutting process is a relevant topic of studies. Eu acho que esse of studies eu posso tirar, né? Talvez só is a relevant topic, né? Também estava vendo aqui, ó, in which one cuts the tibia, né? Talvez in which the surgeon, talvez, né? The surgeon cuts the tibia, né? Eu acho que melhorou um pouquinho. Aí você checa, né? Aqui. Então você pode ir editando, né? Aquela solução lá não é só uma solução, né? E geralmente tem várias outras soluções. Então vamos voltar aqui no Google Translate. Vamos aqui do português, né? Do português para o inglês. Então, procedimentos cirúrgicos ortopédicos como a osteotomia, em que o cirurgião corta a tíbia, são muito comuns e devem ser realizados muito bem para a obtenção de bons resultados. Nesse cenário, o estudo de como o osso reage ao processo de corte é um tópico relevante. Pessoal, eu vou repetir aqui algo que eu já falei, mas que é importante. Quanto melhor for o seu texto em português, melhor vai ser o seu resultado. Por melhor eu quero dizer frases curtas, corretas, bem escritas e numa sequência que torne o texto claro. Se você fizer isso, você vai ter um excelente resultado.